E se Deus te pedisse algo que levasse anos para construir, você obedeceria mesmo assim? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Noé. E o que isso nos ensina mesmo nos dias de hoje? Como que a gente deve se posicionar quando Deus nos dá uma direção e nós precisamos dar um passo de fé, como Noé deu e como nós precisamos dar muitas vezes ao longo da nossa vida. É isso que a gente vai falar no dia de hoje, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso vídeo. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje, como eu já antecipei, nós falaremos um pouco mais sobre a história de Noé, quando ele recebeu um chamado divino que durou aproximadamente 55 anos. Ou seja, ele recebeu uma direção de Deus, que ele construiu uma arca que levou mais de 50 anos. Isso não é claro na Bíblia, mas alguns estudiosos dizem que levou ele entre 55 a 75 anos. Então, levou décadas e ele trabalhou uma vida inteira. Na época, ele viveu 600 anos, então não foi exatamente a vida inteira, mas ele viveu uma boa parte da vida dele se dedicando a um chamado de Deus. E Deus muitas vezes tem um chamado parecido, não de construir uma arca, mas um chamado que às vezes dura uma vida inteira ou uma grande parte da nossa vida, para mim e para você. Mas a questão é, será que nós estamos ouvindo, estamos obedecendo? E será que nós estamos de fato dando o passo de fé para que de fato a gente viva a direção e a vontade de Deus? Então é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí rapidinho, clica aqui no sininho para que você seja notificado toda vez que tivermos novos vídeos. E vamos à palavra de Deus para a gente entender um pouco mais dessa história. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 17. Vamos lá. Gênesis 6,17 diz o seguinte: E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida de debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. E tu entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Até aqui tá bom, vamos pular rapidinho para o 21, ó. E tomarás para ti de todo o alimento que se come e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. E assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou. Assim ele fez. Alguns pontos importantes que eu aprendo com essa história é que, primeiro, Noé é conhecido como o pai da fé. Afinal, a história aqui de Noé acontece muito antes até de Abraão. Então, não existiam referências, pelo menos bíblicas, de homens com tamanha fé, conhecidos como heróis da fé. Hoje, eu e você temos referências. A gente lê a Bíblia, a gente tem referências de Noé, de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó, de Jesus, depois dos discípulos. Então, a gente tem várias referências de como homens se comportaram na fé e o que eles precisaram fazer para obedecer à voz de Deus, para discernir a voz de Deus e para realmente terem uma vida com Deus. Então hoje nós temos referências. Noé não tinha, Abraão também em sua época ainda não tinha. Então esses homens mesmo sem referência do que era ouvir a voz de Deus, do que era discernir a voz de Deus e muito mais obedecer à voz de Deus, Noé ouviu a voz de Deus e ele teve clareza de que ele precisava construir uma arca. Só que o maior ponto que eu quero destacar dessa história é que, como eu falei no início, essa construção ela durou décadas. Então ela durou para nós hoje uma vida inteira, durou mais de 50 anos. Então, imagina Deus te dar uma direção de algo hoje que você precisa fazer, que vai impactar a tua vida, que você vai ver de fato aquilo se concretizando. Talvez, eu não vou nem ir muito longe, não vou nem falar de 50 anos, mas imagina se for uma direção para daqui a 10 anos. Parece muito já, não é? Então imagina Deus te dar uma direção hoje que vai se concretizar oficialmente na tua vida daqui a 10 anos, ou 15, 20 anos. Imagina. Será que de fato nós teríamos discernimento suficiente para entender, interpretar e de fato nos dedicarmos à vontade de Deus e ao chamado de Deus por esses 10 anos, 15 anos, 20 anos, se fosse a vontade de Deus? Então quando eu entendo entendo a história de Noé e reflito sobre ela, me vem uma meditação muito altruísta de eu pensar, será que realmente eu, Vitor, teria a capacidade e a fé de Noé? Porque vamos entender aqui um ponto importante. A palavra de Deus é clara que Deus mandaria um dilúvio. A gente acabou de ler, Gênesis 6,17. Deus mandaria um dilúvio. Só que um parênteses importante, caso você não tenha conhecimento disso. Nessa época, nunca tinha havido nenhum tipo de chuva, como a gente tem hoje. Então era algo totalmente sobrenatural, cair chuva do céu. Então naquele momento isso ainda não tinha acontecido. Então, quando isso acontece a primeira vez através de um dilúvio. Ou seja, Deus manda um dilúvio
pela primeira vez com as pessoas vendo água caindo do céu, que é o que hoje pra gente é a popular chuva. Então, Noé recebe uma instrução. A instrução era: você tem que construir uma arca, porque eu vou vir com juízo sobre o povo, mas eu quero te salvar, eu quero que você seja o próximo reinício da terra. Então, Noé tinha uma instrução clara de construir uma arca. Deus dá instruções claras para ele aqui em Gênesis 6, sobre o tamanho da arca, sobre a quantidade de animais que tinham que entrar, para que preservasse ali a fauna, a flora e tudo mais. Então, Noé recebe uma instrução clara, só que a instrução de Noé era baseada em coisas que ele nunca tinha visto. Ou seja, Deus chega para ele e fala: ó, eu vou mandar aqui chuva sobre a terra e essa chuva aqui vai virar um dilúvio, então você tem que estar com uma arca construída. E esse camarada fica 50 anos construindo uma arca. Ele passa a dedicar uma grande parte da vida dele a isso. Não só ele, mas ele junto com os filhos dele, eles começam a construir uma arca. Olha que loucura isso parece aos nossos dias atuais. Quando a gente compara isso hoje, imagina, Deus chega e te dá uma direção de algo que só vai se concretizar daqui a tipo 10, 20, 30 anos, só que é algo que nunca aconteceu. Sei lá, ó, eu vou chover carro aí e você tem que construir um negócio, cara, magnético. Sei lá, imagina, uma direção assim totalmente fora do que a gente já viu, do que a gente tem de precedente. E esse homem teve que ter fé para dar esse passo, mas aí a questão não é só o primeiro passo. Como a gente falou no último vídeo, que a gente falou sobre o passo de Pedro quando Jesus o chamou. Mas aqui, ele já não está mais dando apenas o primeiro passo, ele está sustentando aquele passo por mais de uma década. Muito mais, 50 anos aproximadamente. Ou seja, ele está sustentando um passo de fé que, gente, vamos falar a verdade, vocês acham que nada aconteceu nesse meio tempo que tentou roubar a fé de Noé? Vocês acham que não tinham interferências externas que tentavam falar: pô, que isso, cara? Peraí, mas não é chuva. Como assim dilúvio? Pelo amor de Deus, imagina os familiares, imagina os conhecidos, os amigos, os vizinhos, falando o tempo inteiro: Noé, pô, para com esse negócio de chuva, tu tá maluco, Noé? Que negócio é esse, Noé? Como assim vai chover, vai dilúvio? Cara, pelo amor de Deus, tu já tá aí há 10 anos, 20 anos, 30 anos, tu não acaba de construir isso nunca, tu vai sobreviver de quê? Como é que tu vai fazer? De onde vai vir tua provisão? De onde que você vai realmente crescer? Não é? Para com isso, né? Tá perdendo a vida aí por causa de uma bobeira, tá maluco? Imagina a quantidade de coisas que Noé não ouviu. E isso acontece na minha e na tua vida hoje em dia. Imagina quando Deus nos dá direções que não são claras aos homens, que não são claras para as pessoas próximas. Imagina quantas coisas a gente não tem e não vai ouvir de pessoas próximas simplesmente por não entenderem a mesma direção de Deus que Deus tem sobre a nossa vida. Isso acontece nos nossos dias atuais, mas Noé teve a capacidade, a unção, eu diria, de se sustentar naquela fé para que ele conseguisse não só dar o primeiro passo de começar a arca, mas para que ele conseguisse terminar a arca, mesmo que levassem muitos anos. E quando ele terminasse, ele conseguisse cumprir o objetivo de Deus. Afinal, em Gênesis 6:22, a gente acabou de ler, a Bíblia diz: e Noé cumpriu absolutamente tudo que Deus lhe ordenou. Ou seja, Noé foi detalhista em tudo que Deus direcionou ele. Então, muitas vezes, nós, às vezes até entendemos o que Deus espera de nós, mas não nos posicionamos, não obedecemos, não agimos, não damos o primeiro passo de fé. E mesmo quando a gente tem fé suficiente para dar o primeiro passo, vamos ser realistas, muitas vezes falta fé para sustentar esse passo. Muitas vezes a gente dá o passo, Deus coloca o chão, a gente dá o primeiro passo, a gente dá o segundo, a gente dá o terceiro, no quarto a gente já não vê mais chão, e aí a gente começa a ser influenciado por situações externas, por circunstâncias externas. Quantas vezes Deus não te direcionou para alguma coisa que você às vezes até entendeu, até obedeceu, até deu o primeiro passo, mas passou uma semana, você não conseguiu sustentar aquele passo. Ou passou um mês e você já não estava mais com aquela mesma visão, com aquele mesmo ímpeto, com aquela mesma coragem, com aquela mesma gana que Deus colocou no teu coração quando você começou. Quantas vezes isso não acontece nos projetos que Deus coloca nas nossas vidas? Deus já me deu alguns projetos na área profissional e até mesmo na área ministerial, que eu adiei por anos, simplesmente porque eu não consegui dar o primeiro passo. Mas também já tiveram outros projetos que eu até dei o primeiro passo, mas depois de dar o primeiro passo, eu não tive capacidade de sustentar aqueles próximos passos. E aí Deus veio me cobrando. Isso são coisas pessoais, que na nossa intimidade a gente vai tendo clareza que Deus espera de nós. Então, eu espero que de fato essa história de Noé e todo esse contexto que Noé viveu naquela época
seja alimento sólido suficiente para que você possa resgatar. A minha oração, a minha declaração sobre a tua vida hoje é que você resgate os sonhos que Deus já colocou no teu coração. Se veio de Deus, meu amado, minha amada, só tenha fé e dê o teu passo. Dê o teu passo como os homens que tiraram a pedra para que Lázaro pudesse sair daquela tumba. Dá o primeiro passo. E não só dê o primeiro passo, sustente esse passo, porque se é de Deus, meu amado, minha amada, vai fundo que vai dar certo. Fique em paz, mas tenha o discernimento de que, de fato, é uma direção divina e que é Deus quem está te sustentando no meio desse projeto e dessa trajetória. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa história. Muito obrigado, Pai, por ter nos ensinado através da história de Noé. Que nós possamos ter a mesma fé que esse homem teve, Pai. Não apenas de dar o primeiro passo, mas de sustentar aquela decisão por tantos anos. Muitas vezes nós não conseguimos sustentar sequer uma semana, Pai, uma direção que o Senhor nos dá. Nos dá entendimento, discernimento, nos dá capacidade, nos dá a unção do alto, Pai, para que nós possamos fluir e sustentar a nossa fé em cima da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até a semana que vem.